Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Só para quem ainda não viu, por acaso não tem visto a apresentação, lá no ambiente virtual, eu sou o professor Francisco, sou professor do IFTO do campus de Palmas, vinculado à coordenação da área de informática, onde eu ministro aulas há mais de 18 anos, nos cursos técnico, superior, pós-graduação na área de informática, como também ministro aulas voltados para informática e tecnologias para os demais cursos. Comentando, então, rapidamente, antes de a gente começar, então, a trabalhar alguns temas, primeiramente, deixá-los à vontade. Eu sou o professor Francisco, sou conhecido lá no campus como professor Chicão, né? Inicialmente, gostaria de parabenizá-los por terem sido aprovados no processo seletivo do Instituto Federal para o curso de licenciatura em Geografia do campus de Porto Nacional. Sejam muito bem-vindos à nossa instituição. Sabe que nós vamos fazer o melhor que pudermos pela formação acadêmica de vocês. Essa disciplina que eu vou trabalhar com vocês, que ela tem o nome, Informática Básica e Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ela é sempre oferecida no início de todos os cursos oferecidos pela Universidade Aberta do Brasil, oferecidos pelo Instituto Federal e também nas maioria das outras instituições pelo país, também vinculadas à UAB. Por quê? Essa disciplina, ela é um start, ela é o início de tudo. Essa disciplina é que eu vou orientá-los a utilizar as tecnologias que nós temos disponíveis para que vocês consigam acompanhar as nossas aulas. Seja assistir às aulas, realizar as atividades, fazer contato com os professores, tutores ou entre vocês e fazer as avaliações também. Okay? Tudo que for possível fazer para o melhor andamento desse curso que ele é desempenhado na modalidade à distância. Então, eu vou projetar minha tela rapidamente, que aí, de repente, até já ajuda um pouquinho vocês aqui, rapidamente, no uso do Meet. Né? Então, vocês veem aqui, ó, aqui tem esses dois botões que vou ver aqui embaixo, né, aqui para desativar o microfone. Quando eu não quiser colocar áudio, tá? Quiser falar, eu sempre mantenho ele desligado, clicando dessa forma. Então, mantenho ele sempre desligado. Muitas vezes você entra e já entra ativado. Você só lembra, vai lá, desconecta, né? Desativa só clicando, ele vai ficar em vermelho, e assim o seu áudio não fica circulando na sala. Lembrando que vocês podem abrir o áudio a qualquer momento, né? Se quiser que vocês precisarem. Fique à vontade para isso. Aqui é a câmera, não é isso? Então, essa aqui eu já peço que vocês deixem sempre, quando possível, deixem sempre ela aberta, tá? Que fica mais interessante a gente falando aqui, falando olho no olho, fica melhor. Aqui tem ativação de legendas, aqui se você colocar alguma reação, eu vejo que alguns já utilizam, manda a mãozinha do ok, tal, risadinha, alguma coisa do tipo. Então é uma forma também de você reagir mais sem ser através do áudio, igual o Silas, ó. Silas Alencar acabou de colocar um ok lá com a mãozinha, né? Aqui, sempre quando você quiser, e aqui é levantar a mão, né, para falar algo. Tá aqui, ó. Você clicou, e quando você clica, ele aparece para mim aqui, eu vejo a fila das pessoas que levantaram a mão para pedir a fala. Que você sai da chamada, né? Então você sai da sala, ver se tem mais algumas outras opções. Tem mais outras coisas aqui, mas o básico que a gente vai usar, que a gente precisa, pessoal, é esse aqui. Do lado da direita, que você pode fechar, aqui, ou então você clica aqui, né? Nessa botãozinho que vai aparecer o chat, onde você pode escrever. Vejo que tem várias pessoas também, né? Antes da aula já estavam se comunicando aqui através do chat. Aqui você vê, né, a lista lá dos colegas que estão presentes na reunião, nessa aula. Aqui tem algumas outras ferramentas, mas essa é basicamente o que eu queria mostrar para vocês, ok? Aqui, então, só colocando meus dados aqui novamente. Então, eu sou professor aqui do IFTO Campus Palmas. Deixo com vocês aqui o meu e-mail também, tá? Se vocês quiserem também entrar em contato também, mas lembra, vocês vão ter a partir de agora a plataforma Moodle, né? Vai ter toda a nossa interação, né? Entre a gente, entre eu e vocês e o tutor, ok? A gente vai fazer todo esse trabalho de interação
através do Moodle. Porém, fique à vontade também, se tiver quiser entrar em contato comigo, tem aqui meu institucional, que é esse aqui, tá? Bem simples também. francisco@ifto.edu.br. Nossa disciplina, ela tem uma carga horária de 60 horas. O objetivo dela, eu falei, né? Competências do docente do curso superior de licenciatura na utilização de tecnologias educacionais aplicadas ao ensino à distância. Então, fazer com que vocês conheçam usar essas tecnologias, né, no ensino remoto. Okay? E vocês vão aprender enquanto alunos. E a gente vai sempre fazer algumas atividades aqui, mas sempre buscando mostrar as formas que você tem de colocar materiais, atividades, avaliações, utilizando o ambiente virtual. Esse é o grande objetivo, que no final dessa disciplina vocês fiquem proficientes na utilização dessa ferramenta, porque ela vai ser necessária daqui até o fim do curso de vocês. Aí tem a ementa, ok? O que está lá de acordo com o projeto do curso, né? O PPC do curso de vocês. Pode verificar lá o que tem na ementa do projeto do curso. Componentes e funcionamento do computador. Ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Softwares e aplicativos. Navegação na internet. A gente vai aqui, ó, com o funcionamento do computador. Então, aí eu peço, então, para aquele pessoal que já utiliza o computador, né, há bastante tempo, um pouquinho de paciência, então, porque a gente vai fazer um resgate mais básico, os princípios do funcionamento do computador. Então, para quem não teve um contato até então, né, a gente tem que pressupor que pode ter alguns colegas que são iniciantes ainda em informática. E é por essa razão que foi colocado esse item na ementa. E aqui vamos, ambiente virtual de aprendizagem Moodle, que é essa ferramenta que é utilizada para nossas aulas na UAB. Softwares aplicativos, vou falar rapidamente sobre alguns programas que vocês podem utilizar também, tanto para... E vocês vão precisar, durante o curso também, realizar trabalhos, né? Fazer algumas atividades utilizando o computador e vou mostrar algumas ferramentas que podem auxiliar vocês de alguma forma, tá? Em seguida também vou mostrar navegação na internet. E aqui o que eu falo, pessoal, sobre navegação na internet? Todo mundo sabe colocar um dado no Google e pesquisar alguma coisa que você tenha necessidade. Lembrando que eu vou trazer para vocês algumas ferramentas ou algumas dicas de como vocês podem navegar na internet com mais produtividade, com mais assertividade e de forma que vocês consigam localizar materiais de qualidade, materiais que realmente ajudem vocês. É inegável hoje a necessidade e a influência da internet na formação, somente também na formação de docentes. E como a internet tem facilitado o nosso acesso a pesquisas, a livros, artigos de qualidade dentro da nossa área. Mas precisamos saber onde localizar esse material e de que forma a gente pode localizar de forma rápida, de forma mais efetiva. Tá? Essa é digamos assim, então, a justificativa desse item na ementa de vocês. Instrumentalizar os alunos no uso das TICs. Então, TICs são todas as tecnologias digitais, de forma geral. Deixá-los, então, com habilidades de utilizar as TICs para mediar essas atividades que vocês vão ter durante a formação acadêmica de vocês. Aqui no conteúdo, a gente vai falar um pouco sobre modelos educacionais em AD, mídias de comunicação, metodologia ativa de ensino. O que são metodologias ativas? Né? Ferramentas online, programas voltados para EAD, relação entre ensino e tecnologia da informação e comunicação, busca de conteúdos em acervos virtuais disponíveis na web. Mais específico aquilo que nós falamos anteriormente. Metodologias e recursos utilizados. Okay? Então, o fundamento vai ser o quê? Interação e participação nas atividades que a gente vai propor lá no AVA. Então, tudo que vai ser, toda avaliação nossa, todo
como vai ser o nosso trabalho todo, vai estar lá no nosso AVA no Mundo, desde já. Serão priorizados recursos e atividades síncronas, como essa que nós estamos fazendo, ou assíncronas do AVA Moodle. A avaliação da aprendizagem. Como é que a gente vai ser? Como é que vai ser avaliado o conhecimento de vocês ao término dessa disciplina? Okay? Maneira formativa e somatória durante o desenvolvimento da disciplina, respeitando os diferentes conteúdos abordados, desempenho dos alunos e atividades a serem desenvolvidas pelos discentes. Serão considerados aprovados, olha só, quem obtiver uma nota final superior a 70 pontos, é uma escala de 0 a 100. Como vai ser essas avaliações, pessoal? Vamos ter uma primeira avaliação que ela vai ficar disponível, essa vai ser de forma remota, que ela vai ficar disponível no AVA entre os dias 12 a 14. A gente vai estar interagindo e eu vou estar informando exatamente a vocês quando ela estiver disponível lá, na plataforma para vocês fazerem. No dia 27/5 está prevista a segunda avaliação. Essa de forma presencial. Vai ser enviada lá para o polo presencial de vocês. Assim está previsto, ok? A não ser que também se tiver uma outra, pela coordenação, uma outra forma, também tranquilo para mim. Aos que, ao final, passa a primeira e segunda avaliação, não tiveram obtido aquela média, que é aquela nota, aquele conceito final de 70 pontos, serão submetidos, será oferecido a ele um exame final, ao dia 1º/6. Nessa primeira semana, o que nós temos aí? Okay? A live de abertura da disciplina, essa que a gente está fazendo agora, a apresentação, dinâmica das aulas. Vamos aprender a acessar o Moodle, ver um pouquinho sobre a introdução à informática, vamos participar de fórum e, no final, vamos fazer um exercício de fixação, de tudo isso que a gente comentou até aqui. Vamos lá? Vou passar, então, para a plataforma, Vamos, então, lá para fazer aqui uma... no momento que vocês acessarem a plataforma, vocês já sabem, vocês viram o tutorial, um passo a passo que eu coloquei lá para vocês, Coloquei lá na plataforma também, no PDF, mas ficou aquela coisa, mas se você não acessou a plataforma, você não viu o PDF, beleza? Mas está lá, mas vocês que vão acompanhar agora, pessoal, tudo que eu coloquei lá no passo a passo, que está lá na nossa aula de hoje, eu vou comentar aqui com vocês, então vocês não vão ter nenhuma dificuldade para acessar, tá? Então, você acessou, conseguiu entrar na plataforma, Você vai lá no painel, o painel vai mostrar as disciplinas que você está, matriculado. E aqui tem Informática Básica, Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA EAD. Clicou lá, vocês vão chegar aqui nessa página. Chegando aqui, pessoal, vocês vão ter algumas informações, Um pouquinho sobre a disciplina e tudo. Aqui eu coloquei esse vídeo explicativo inicial. Eu fiz mais ou menos uma apresentação, tá, dessa disciplina para vocês. Então, eu já fiz aqui, mas também você pode voltar, continuar na plataforma. Eu explico mais ou menos um pouco mais sobre a nossa disciplina, o que a gente vai tratar aqui. E temos aqui também, nós temos aqui fórum de notícias, hora do cafezinho e fórum de dúvidas. E lá no passo a passo que eu mostrei para vocês têm lá como vocês fazerem, para utilizar esses fóruns, ok? Fórum de notícias, onde divulgamos informações diversas sobre a disciplina. Então, pessoal, nesses fóruns, tem lá aquele que eu mostrei aqui, esse aqui, o do cafezinho, tá? Beleza? Essa é a hora do cafezinho. Espaço disponibilizado para que você conheça os seus colegas de turma, compartilhe experiências, converse, troque ideias e socialize-se. Então, esse é o momento para vocês se apresentarem, já utilizando uma das ferramentas do Moodle. Então, eu vou abrir o fórum lá, eu já vou fazer minha primeira apresentação bem simples, mas eu sou professor da disciplina, vou estar com vocês aqui durante essas 4 semanas, e ok. Beleza? Então, eu vou abrir o fórum. E vocês, na continuação, cada um de vocês vão lá e vão colocando um tópico lá também. Ok? Então, de forma que isso vire um relato, com todos vocês lá participando desse fórum.
falando um pouco sobre vocês. Beleza? E isso já é, olha só, já é uma atividade dessa primeira aula de apresentação, que é aprender a utilizar o fórum. Na sequência aqui, aí vocês vão lá para, aqui, ó, tópico 1, é o que está disponível lá para vocês, ok? Tópico 1, que é o tópico da semana. Aí você clicou, vai abrir aqui, ó, que é o tópico que ele tem um título, Conhecendo o Ava Moodle, ok? Que é o motivo, né, principal dessa primeira aula. E aí, quando você clica lá no tópico 1, né, que seria o tópico da primeira semana, então, né, você vai ter acesso, então, ao material, né, disponível que tem nessa primeira semana. E olha só. Aqui eu falo um preâmbulo, né, e leia com atenção que tem as informações, né, metodologia, avaliação, conteúdo. Também a participar do fórum Hora do Cafezinho. Então, eu vou arrumar lá depois, tá? E vou gerar uma videoaula para vocês conseguirem inserir, tá? A apresentação de vocês lá no fórum, esse que está lá em cima, designado como Hora do Cafezinho, tá? Fazer a apresentação. Ok? Nessa primeira semana, o assunto abordado é Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e Introdução à Informática. Convidamos você para ler o material didático dessa semana. Após o estudo desse material, você vai poder fazer exercício de fixação dos assuntos abordados nos livros que foram disponibilizados para vocês aqui. Beleza? Aqui é o primeiro deles, que foi um livro lá sobre o Ava Moodle. Então, aqui eu falo um básico, né? Como é que você acessa, como é que você muda o perfil, né? Você atualiza o seu perfil, como é que você manda mensagem para os colegas. Então, você vê que o trabalho também ele aqui é bem simples. Beleza? Como é que você faz para mudar o perfil? Ok? Está lá no tutorial, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Ok? Então, você vai lá, olhar lá em cima, olha aqui, ó, onde tem lá a carinha lá, né? Tem aqui um personagem. Clicou lá, você vai lá para perfil. Ok? Vai lá no perfil. Aí vai aparecer aqui, ó, o seu nome. Ok? E aqui você vem lá, ó, modificar o perfil. Olha o que você pode fazer. Você pode mudar a senha, mudar o idioma, né, do Moodle, preferência do fórum, preferência do editor, preferência de calendário, beleza? Mas eu quero que vocês já façam hoje, tá? Beleza? Ou logo que puderem, daqui para amanhã, modificação do perfil. Aí quando você clica lá, ó, modificar o perfil, olha o tanto de coisa. Você vai mudar o seu nome, o sobrenome tem bloqueado, né? Para você não mudar, né? Isso aqui está fixo. Seu endereço de e-mail, aqui eu acho que ele deixa você atualizar. Aqui você diz, olha só, como é a publicidade do seu e-mail. Você quer ocultar dos usuários? Você quer que todos vejam o seu e-mail? Ou apenas os participantes desse curso que podem ver o seu e-mail? O padrão é esse aqui, né? Apenas os participantes do curso. Você permitiu o quê? Que seus colegas vejam o seu e-mail. Até para eles poderem mandar uma mensagem, enviar um trabalho para ti. Ok? Aqui tem cidade, país, né? Descrição. Aqui é legal, viu? Coloca um pouquinho, né? Sobre vocês aqui. Então, aqui, pessoal, eu fiz aqui uma apresentação rápida, tá? Uma coisa bem simples, só para vocês entenderem como é que faz. Mas aqui eu quero que vocês escrevam um pouquinho, tá? Quero que vocês coloquem também um pouco aí da vida de vocês, né? Fala o que vocês fazem, com o que vocês trabalham, onde vocês moram, né? Um pouquinho aí lá na sua descrição. Beleza? Para quem olhar para você, clicar, o seu perfil sabe quem é você, né? Um pouco mais, né? Para que a gente se conheça, né? E aqui tá, ó, imagem atual. Olha só, a minha não tem nenhum, não é isso? Ó? Tá vendo aqui, ó? Não tem imagem nenhuma. Eu posso vir aqui, ó. Só clicar aqui, a nova imagem, vou buscar aqui nos arquivos, eu vou procurar, beleza? E lá no computador, vou buscar algum arquivo, lá onde tem uma foto minha, certo? E aí, quando selecionar, ela vai constar lá no meu perfil. E outra, vai aparecer lá para os meus colegas também. Quando for clicar na lista de participantes, ao invés de aparecer apenas, né, esse ícone aqui sem graça, vai aparecer a foto de vocês. Beleza? Então, beleza? É atividade também já imediata. Todo mundo coloque lá, edite o seu perfil e coloque a sua foto. Beleza? Não deixe de fazer isso. Esse aqui tem nomes adicionais, interesse, tem mais coisas que você pode configurar, tá? Mas o básico, né, que é o mais importante que eu quero que vocês coloquem é isso.
ok? Coloque a descrição, né, de vocês e mude a foto de perfil. Tá? Vamos voltar lá para a disciplina. Voltando aqui, né? Então, aqui coloquei lá para vocês o primeiro livro, que é do Ava Mudo. Então, ele vai mostrar tudo isso aí que eu mostrei aqui rapidamente para vocês, ok? Esse aqui é o passo a passo. Depois disso, olha só, que mostra também como você vê os seus colegas, né? Então, olha só, como você vê os seus colegas? Aqui em participantes. Cliquei lá, olha só. Você precisa ser o participante de um grupo para ver essa página. Ah, porque eu estou aqui no... Eu estou com o perfil... Não estou com o perfil correto. Beleza? Olha só, pessoal. E aqui eu vejo... Olha aqui. Posso organizar aqui pelo nome. E como vejo todos vocês. E olha só estou vendo aqui só ícone. Olha quem adicionou aqui. André, Antônio, a Olibama, né? A pequena minoria que já editou. Ah, opa, aqui já tem mais gente, né? Já com seus perfis, né? Editados, né? Já colocou foto, tudo. Beleza? Aqui, olha só o que eu falei, né? Ó, você já tem acesso ao e-mail, né? Você sabe qual é o polo do colega, né? Voltando aqui, então, lá no tópico 1. Nessa primeira aula, também, ok? É para tirar, mas mesmo assim, ficou alguma dúvida sobre como acessa, né? Como envia atividades, envia e recebe mensagens? Então, eu coloquei essas três videoaulas aqui, beleza? Por exemplo, como é que eu envio atividades? Você clica aqui, beleza? Tudo aqui. E aí vai ter essa aula lá. Aqui está mostrando o seguinte, quando o, o professor pedir que vocês mandem uma tarefa, mandem um relatório, aqui está mostrando como é que vocês fazem isso. É só para vocês conhecerem, tá? Então, já tem essa videoaula lá. Então, sobre o primeiro acesso, envio e recebimento de mensagens, envio de atividades. Tem aqui também livro 2, que essa aqui é a Introdução à Informática. Isso aqui a gente vai falar rapidamente também, ok? Vou dar um resumo, mas vocês vão ter esse material para vocês lerem. Vocês vão ter aí, então, alguns dias para você ler esse material sobre informática básica. Isso aqui é uma coletânea, né, de tópicos aqui sobre essa parte de informática básica. Tá? Aqui também tem, pessoal, um especial também sobre a netiqueta. Opa, porque a partir de agora nós vamos precisar se comunicar, né? A gente vai se comunicar entre os colegas, entre colegas e professores, tutores, utilizando os meios digitais. Então, essa comunicação também tem um protocolo, tem uma etiqueta específica, né? Então, para vocês conhecerem, só para título, né? Para vocês conhecerem um pouquinho sobre essa etiqueta, algumas regras, né? Como você deve se comunicar, né? Alguns símbolos e como ser mais polido, mesmo utilizando as ferramentas digitais. É um documento bem pequenininho, muito tranquilo, sentadinho, 10 minutos, vocês batem o olho, tem muita dica interessante aí, tá? Nesse arquivo lá da etiqueta. Então, vimos um pouquinho sobre o Moodle, né? E aí espero, então, que todo mundo que tenha... então, esse é o primeiro acesso, tá? Que aí faltou só a parte do fórum, mas vocês já viram, então, como você entra, como você já edita o seu perfil, deixa o seu perfil mais amigável, coloca lá a sua descrição. E também fazendo parte da aula de hoje, vamos falar um pouco também sobre a informática básica. Tem essa parte de introdução à informática. Isso aqui eu vou falar, aquilo que eu vou estar lá com vocês, mas eu vou trabalhar aqui de uma forma mais resumida, tá, pessoal? E falando aqui, então, a gente vai falar rapidamente o que é um computador, né, o que é informática, o que é computador, o que é hardware, o que é software, e isso de uma forma bem sucinta e quem já conhece, né, já tem habilidade, só um pouquinho de paciência que é importante que a gente passe aqui esse conhecimento para os demais colegas. Então, a gente fala aí, então, a gente fala sobre a importância da informação, não é isso? Então, a informação realmente ela modificou a forma como as pessoas elas interagem entre si, com o mundo, os meios de produção mudaram radicalmente através do advento da informática, né? Que é informação automática. Então, informação que ela é instantânea e informação, como a gente vai ver, é poder, né? É uma ferramenta
muito cara aos governos, às organizações, às empresas, ok? Tem informação, isso, então, equipamentos, isso que substitui trabalhos repetitivos humanos. Então, você aumenta a produção, você tem mais confiabilidade no que você faz e você trabalha com a margem de erro muito menor. Ok? Então, e a gente fala o seguinte, sobre o que é um computador, né? A gente, não é só aquela maquininha que tem lá um gabinete, um monitor, teclado, mouse, não. São todas as ferramentas que ela tem um conjunto, né? Ela compõe de um conjunto de características. Okay? É um equipamento que tem um coração que processa, né? Que a gente chama de processador desse computador, ok? Ele tem componentes de entrada, que a gente manda informações para o interior desse computador. Ele tem equipamentos de saída, ou seja, ele mostra o resultado daquilo que ele fez. Ok? E ele trabalha de acordo com os programas. Então, quem manda no computador são os softwares. Então, qualquer equipamento que tem esse conjunto de características são computadores. Então, a gente vê aqui, então, um laptop, um palm top, um computador normal, um celular. O celular é um exemplo mais típico de um computador. Ele tem todas as características, ok? Ele tem a entrada, ele tem saída, ele tem um processador, tem memória e tem programa. Tem um programa que gerencia o funcionamento desse equipamento. Então, uma máquina composta por uma série de componentes e circuitos eletrônicos capazes de receber, armazenar, processar e transmitir informações. E olha só, e o grande detalhe é a máquina programável, que essa é a grande diferença do computador, porque ele funciona através de programas que dizem o que ela deve fazer. Então, o celular ele é programável, ele tem um programa, ele tem um sistema operacional, que é o Android, na maioria dos celulares, ou iOS, nos equipamentos celulares da marca Apple. Né? Ele tem aplicativos, aplicativo para calculadora, aplicativo para acessar a internet, né? Aplicativo para acessar o banco. Então, você tem outros programas, assim como um computador normal tem. Então, é capaz, você pode retirar, instalar novos programas. Então, isso, você está programando esse equipamento para fazer uma atividade ou fazer outra, né? A qualquer momento. Aqui, né, ele trabalha com dados numéricos, textuais, né? Ele trabalha com fotos, imagens, sons, né? Tudo isso. As características dele: alta velocidade de processamento, então ele calcula muito rápido, tudo que ele faz é de uma velocidade muito grande. Alta capacidade de armazenamento, então ele tem a capacidade de guardar muita informação, seja fotos, textos, músicas, informações, dados de programas. Possibilidade de replicação, porque você pode gerar cópias daquele conjunto de informações de uma forma muito rápida. Processamento ininterrupto, o computador ele não cansa. A gente pode passar o dia fazendo contas, cálculos, né? A gente pode começar bem de manhã, tá fazendo o cálculo tudo certinho, no final da noite você já está cochilando, você já fez um cálculo ou outro errado, não. O computador, da mesma forma que ele começa, ele termina. Então, porque esse processamento dele ele é constante e ele é preciso. Ele vai parar quando falta energia ou quando tem algum problema técnico com o equipamento. E como falamos anteriormente, programável. Os benefícios: ele é confiável, ele é exato, ele precisão no controle, aumenta a produtividade. Aí você vê vários casos, né? Onde o computador ele aumenta a produtividade. Em alguns casos, infelizmente, substituindo pessoas, como a gente vê muito o processo de robotização na indústria. A indústria automobilística é um grande exemplo disso, né? Que você tem robôs operando, né? Fazendo o trabalho que era um trabalho de dezenas ou centenas, né, de trabalhadores. E ele faz isso de uma forma muito mais precisa, de forma ininterrupta, 24 horas, 7 dias por semana, ok? Embora ainda temos, né, atividades que precisam da mão humana, que não tem como, a máquina não tem essa precisão, mas em muitos locais, em muitas situações, realmente o equipamento ele tem feito alguns trabalhos repetitivos, mecânicos, de uma forma muito mais precisa. Análise de grande quantidade de informações, auxílio à tomada de decisões, agilidade nas operações, redução da burocracia. Olha só, quanta coisa hoje em dia você faz tudo online, né? Hoje você faz muito vestibular, você entra, acessa pela internet, já manda sua documentação, já faz uma análise curricular. Tanta coisa hoje que você precisaria ir numa agência bancária, pegar uma fila para fazer uma operação bancária, que hoje você faz ao toque do celular, lá no conforto da sua casa. Isso tudo
a série de vantagens. E aí, pessoal, comentando também que tem computadores onde vocês menos imaginam, ok? Então, qualquer equipamento que ele tem um processador, que ele tem um software, né, gerenciando ele, ok? Tem entrada e tem saída, é um computador. Então, eu falo isso o quê? Um carro como eu falo assim, um carro que tem um computador de bordo, que ele gerencia todo o computador. Ali existe um computador ali dentro dele. A maioria dos carros hoje tem um computador, que é a central eletrônica de um carro. Inclusive assim como você formata o computador, instala novos programas atualizando os programas que tem no seu computador, ou como você atualiza também os programas do seu celular, você pode atualizar também os programas que gerenciam o veículo. Algumas empresas fazem isso, uma atualização para deixar o carro mais potente, deixar o carro mais econômico, mas alterando o programa que veio instalado de fábrica nessa central eletrônica do veículo. Aquilo é um computador. É um aparelho simples de DVD, é um computador. Ele tem um software que gerencia, lê o CD, o DVD, já transforma aquele sinal digital em sinal analógico, joga numa saída para ser projetado na TV. TV hoje também já são computadores, né? Chama-se Smart TV, ela tem um sistema operacional próprio. Tem uns que usam sistema operacional Ryzen, outros o Android, então Android TV, que é um sistema semelhante ao que tem no celular, um sistema operacional, capaz de ser atualizado, capaz de baixar programas. Muitas vezes a manutenção desses equipamentos, por exemplo, eu já vi casos que uma Smart TV deu defeito. Hoje já não é uma troca de equipamento, mas é uma atualização do software, a troca do programa. Vai ali um cabinho lá e transfere um programa atualizado e a TV volta a funcionar. Então, é um erro de software. Um caixa eletrônico, se você pudesse ver o que tem por trás de um caixa eletrônico, o caixa eletrônico é um monitor. Nessa parte que você vê lá, um monitor com tela sensível ao toque. Lá embaixo tem um gabinete igual ao do computador normal. Ele tem um teclado igual ao computador nosso, tem que ser com um teclado mais resumido. Não deixa mais teclas, até para não deixar o usuário ir lá e fazer alguma outra operação que não é prevista. Então, ele deixa o mais simples possível para não permitir as pessoas fazerem muita coisa além daquilo, senão ia virar uma bagunça. Mas é um teclado resumido, ele tem entrada e tem saída. Então, você digita a operação, entrou, ele deu a saída, que é o extrato bancário, ou sai as notas de dinheiro. Ele tem software, um programa, eles usam um programa, é um computador nosso. Tá? É o mesmo tipo de computador. Então, já se está projetando coisas do tipo para o futuro, se pensa em. Já tem coisas como na Coreia, como a geladeira inteligente, que você coloca lá os itens na sua geladeira, ela identifica, e aí você. O estágio 2 dessa tecnologia é o seguinte: digamos que eu fui lá na geladeira, eu peguei a última caixinha de leite. Aí ela identifica que você pegou a última caixinha de leite e ela já entra em contato com o supermercado e já faz a solicitação. Digamos, você está tomando café da manhã aqui e tal, quando alguém toca na campainha da sua casa, quando você olha lá, está o cara do supermercado te entregando a caixinha de leite que acabou. Ele já está repondo lá. Automaticamente o equipamento já fez o pedido para o cliente, para o dono da geladeira, coisas desse tipo. Hoje nós temos agora a revolução, né? Para quem gosta um pouco de tecnologia, Internet das Coisas. Internet das Coisas, ou Internet of Things, IoT, vocês vão ver muito essa sigla, né? Você pesquisando sobre dispositivos, gadgets tecnológicos, IoT, Internet das Coisas. É aquilo que a ideia é que todos os seus equipamentos estejam conectados à internet. Então, tudo está se comunicando. Então, eu estou do meu trabalho, antes de sair do meu trabalho, através de um aplicativo, já acesso já acesso o ar-condicionado da minha casa, eu já coloco na temperatura que eu quero, quando eu chegar o quarto já está frio, né, para não sentir calor. Eu já programo já o micro-ondas, eu já aciono o micro-ondas já para esquentar o meu alimento, então já deixo programado, ele já sabe que eu saio do meu trabalho às 7 horas, 7h30 eu chego em casa, então às 7h15 ele já começa a ligar, já esquentar a comida, para quando eu chegar, eu já só pegar lá. Então, através do computador, eu acesso esses equipamentos, eu programo eles começam a responder ou agir de forma inteligente. E é isso que a gente vai ver de agora em diante, e isso é uma das áreas também que vai empregar muita gente aí da área de tecnologia. Tipos de computadores, aí vai, né? Computador pessoal, desktop, notebook, handheld, aqueles computadores de mão, servidor, mainframe, supercomputadores. Daí para frente, esses três últimos, computadores para empresas de grande porte. Isso aqui, algumas tecnologias não é muito, a gente vai passar aqui rapidamente, né? Servidores, mainframe, aquelas máquinas de grande porte que, vamos dizer,
Imagina o quê? A máquina, o computador da Receita Federal, que tem armazenado os dados de todos os CPFs, que tem os rendimentos de todos os habitantes do país. Então, tem uma máquina específica, uma máquina com um grande poder de processamento, diferente dessas máquinas comuns, tá? Que a gente usa no dia a dia. É basicamente isso. Então, tem máquinas diferentes, são específicas para outras situações, assim como nós temos as máquinas pequenas, computadores pequenos, como é o celular, como é o computador que tem que tem, por exemplo, no veículo, ou que é o computador que tem no smartwatch, que é aqueles celulares inteligentes, ou aqueles relógios inteligentes, que se conecta, né, isso, que ele verifica por onde, ele faz o GPS por onde você andou, ele mapeia o seu organismo, ele vê quantas calorias você queimou, e você já está chegando a mensagem, você já está lendo a mensagem ali pelo celular, você já faz ligações, o que? Ali é um computador também, que atualiza, que tem entrada, saída, processo, memória, do mesmo jeito. Né? Então, são computadores para as diversas finalidades. E aí a gente divide o quê? O computador, o que ele é feito do quê? Né? O software, né, que é a parte, né, de programas, que é o que manda nele, o hardware é a parte física. São todos os dispositivos físicos, aquilo que você pega. Então, é o teclado, é um monitor, né, a impressora, tudo isso é hardware. Beleza? Então, tem basicamente a parte física e a parte lógica. A parte física são os equipamentos, hardware e o software são a parte lógica, os programas. Então, e aí, vamos falar rapidamente sobre a parte física, né? O hardware. Hardware o quê? Tem a parte central do processamento, que é a CPU, né? A CPU do computador, que é o coraçãozinho, né? Do computador. Quando ele bate, o computador começa a fazer as coisas. Quanto mais rápido ele bater, mais veloz é aquele equipamento. Nós temos os periféricos. Periféricos, como o nome já diz, o que está ao redor do centro, né? Ao redor. E são as entradas, as saídas e o armazenamento e a parte de comunicação. Então, tudo que você usa para mandar informações para o computador são periféricos de entrada. Todos o que você usa para receber informações que saem do computador são periféricos de saída. Armazenamento, todos os dispositivos responsáveis por guardar as informações. É o HD, SSD, pendrive, CD, DVD, por aí vai. E aí, olha só, rapidamente dando aqui, então, ó, saída, olha, monitor, caixa de som, mouse, entrada. Você manda comando para o computador, teclado, entrada. Processamento está aqui, né, tá aqui dentro a unidade central. Impressora, saída. Armazenamento, aí tem lá disquete, né, e coisas do tipo, DVD. Aqui uma placa-mãe, para vocês conhecerem, né, como é que essas partes aí se comunicam, né? Basicamente, né, a placa-mãe, ela chama assim, a placa principal do computador, onde nela eu encaixo todos os componentes. Eu encaixo o processador, que é essa parte principal, eu tenho a memória principal, né, e eu conecto os outros, onde eu encaixo, né, mouse, teclado, mas que você não vê essa placa, porque os conectores eles ficam ali na parte de fora, mas pelo lado de dentro, ok, tem essa placa. Então, vem aqui essa aqui é a parte que vai ficar pelo lado externo, que tem uma tampa, você sabe ver os conectores. Mas eles estão conectados direto a essa placa-mãe aqui dentro, que é onde estão todos os componentes do computador. Beleza? Aí vamos falar que então, o processador, então, essa unidade central, a memória, né, que é a memória principal do computador, que é armazenamento primário. Né? Isso, tudo que eu estiver fazendo no computador, ele tem que estar na memória principal. Então, o processador, quem processa, quem faz os cálculos, a memória principal é aquele que guarda aquilo que eu estiver fazendo. Então, tudo que eu estou fazendo está na memória principal. Só que a memória, essa memória principal, ela tem um detalhe, ela só armazena informações enquanto o computador está ligado. Quando eu desligo o computador, aquilo que está na memória principal se perde. E aí, onde é que ficam guardadas as minhas informações? São nos outros dispositivos de memória, que são as memórias de armazenamento permanente. Aquilo que guarda as minhas informações depois que eu desligo o computador. Por exemplo, é o HD, é o SSD, é o pendrive. Então, o próprio Windows, por exemplo, se eu não tivesse um HD, por exemplo, eu não poderia ter o Windows, o sistema operacional do computador, porque ele está guardado numa memória de acesso permanente. Agora, quando eu ligo o computador, aquele Windows, ele sai do HD e vai em direção à memória principal, para assim você poder trabalhar nele. Então, nesse momento, eu estou aqui com essa apresentação na tela. Então, essa apresentação estava no HD do meu computador. Então, eu cliquei 2 vezes, ele abriu, ele foi para a memória principal, e aí, a partir de então, a memória principal com o processador está me apresentando esses dados aqui.
Quando eu desligar o computador, eu vou ter que gravar essa planilha, essa apresentação minha lá no meu HD novamente, se eu fiz alguma alteração, para que eu possa abrir ela amanhã ou depois. Senão, o que tiver nela vai ser perdido. Aqui já fala aqui, né? Armazenamento temporário, tudo. Aí fala um pouquinho sobre a RAM. Aí, resumindo, tudo que nós falamos lá. Sistemas de entrada e saída. Aí são os periféricos, né? Entrada, mouse, teclado, saída, impressora, vídeo, caixa de som. E tem componentes que são ao mesmo tempo entrada e saída. Exemplo, um monitor touchscreen. Então, o monitor, tanto ele mostra o que o computador está fazendo, como eu posso tocar na tela e enviar comandos para o computador. Então, ele é um dispositivo ao mesmo tempo de entrada e saída. Um outro exemplo também seria uma impressora multifuncional, aquelas impressoras que tem scanner. Então, essa impressora ela imprime, mas também eu posso usar ela para enviar uma foto minha para dentro do computador, digitalizando. Então, ela é um componente ao mesmo tempo de entrada e saída. Aqui a gente fala, né, como é que a informação é representada, né, dentro do computador. A informação ela tem tamanho, a gente não enxerga a informação, a gente não vê ela gravada, né, como é que ela está lá fisicamente, ok? Mas ela existe e ocupa espaço. E aí, o bit é cada 0 e 1, que é a unidade mínima da informação, a cada conjunto de 8 bits, que é o mínimo necessário para formar uma letra ou número, você precisa de 8 bits, e aí esse agrupamento nós chamamos de byte. E assim como nós temos na nossa medida de massa, é o grama, então o grama, miligrama, quilograma, né? Medida de comprimento, centímetro, metro, decímetro, tem essas medidas aí. Então, aqui do mesmo jeito nós temos as unidades múltiplas, tá? Do byte. Aí você tem o quê? O kilobyte, né, que são 1024 bytes. 1 megabyte, que são 1.048.576 bytes. Gigabyte, 1.073.641.824 bytes. O terabyte, que são aqui, 1.900.000.000.000, alguma coisa lá de bytes. Só para vocês entenderem, né, para vocês terem uma ideia do tamanho dessas unidades. Que aí a gente vai ver também, por exemplo, que a gente pode ter uma referência. Por exemplo, vamos ver o tamanho. Por exemplo, nós estamos falando de memória principal, que a memória a gente chama de RAM, né? Memória principal, nós temos hoje um padrão de 8 GB. Se for comprar um computador hoje novo, ele vai vir aí com esse tamanho de 8 GB. Você já tem ideia do que é o gigabyte. É essa unidade aqui, tá? Essa unidade aqui. Você quer agora um HD, que é aquela unidade de armazenamento permanente, onde você grava seus dados, seus programas, ela tem em torno de 1 terabyte. 1 terabyte é essa unidade aqui, mas essa unidade aqui é bem superior. Tipo, né, é aproximadamente 1000 vezes a unidade anterior. Então você vê assim, a RAM é 8, no HD é 1, certo? Mas aqui é 8 GB, isso aqui é 1 tera. Uma unidade, 1000 vezes a unidade anterior. Um pouco mais de 1000 vezes. Você tem uma ideia, então, em termos de proporção, quanto um HD é maior. Temos outro dispositivo que ele veio para substituir o HD, gradativamente. Ele é mais moderno, mais rápido que o HD, né, que é o SSD. O SSD ele vem em média de 250 gigabytes. Se eu olhar aqui, é mais ou menos um quarto, né, de 1 terabyte. Pendrive. Pendrive é algo em torno de... Hoje é em torno aqui, né, 8 ou 16 gigabytes. Né? Não vou nem perder meu tempo falando em CD, DVD, são tecnologias, né, obsoletas. Ninguém mais nem fala nisso, né? Beleza? Para armazenamento, para termos de computação. Aí temos aqui os níveis de memória, né? Que isso aqui então são as memórias auxiliares que guardam as informações lá no computador de forma permanente. Quanto elas mais embaixo aqui, elas são mais lentas e são maiores e mais baratas. Quanto elas mais aqui para a ponta, elas são mais rápidas, são menores, mas são mais caras. Que a RAM, né? A cache é um tipo de RAM, tá? O RAM menor ainda, muito mais veloz que a própria RAM, mas tem um trabalho bem semelhante. Então, aqui está o armazenamento temporário, quando o computador está ligado, e aqui está o armazenamento permanente. Aquilo que guarda quanto você, né, que fica lá de forma permanente, depois se liga. Quando você fala assim, eu tenho um arquivo no meu computador, agora eu vou mandar salvar meu arquivo, quando eu estou salvando meu arquivo, eu estou fazendo isso, estou pegando aquilo que está na RAM e estou jogando numa memória auxiliar, ou a memória de armazenamento permanente. E aqui a gente vê mais ou menos, então, para vocês entenderem aqui, um anúncio de computador. Aí você
começa a entender aqui o que são essas peças aí. Aqui é o notebook, não só tem um erro aqui que não é um notebook, tá, mas vamos lá. Processador Intel Core i5 2.10 GHz. Então, esse aqui a configuração do coraçãozinho dele, do processador. O Core i5 é o modelo, né, que é um processador da Intel, Core i5. 2,10 GHz, isso é a velocidade. Então, se você tem um processador, um outro que é 2.5 GHz, é um processador mais veloz. Se você tem um de 3, é mais veloz ainda. Se você tem um de 1.8, é mais lento do que esse. Memória RAM, ali, ó, memória principal, 8 GB. HD, tem um HD de 1 TB. Um SSD, 250. Ele tem fala que tem um drive lá de DVD, né? Se tiver algum DVD ainda para ler. Uma tela de 15.6, uma webcam embutida, um Windows 10 Professional. Aqui eu estou falando do programa, tá? O sistema operacional que tem lá nesse computador. Olha só o que tem aqui, pessoal, então, com relação a isso aqui é para vocês entenderem a configuração desse computador. Muito semelhante, pessoal, à configuração de um celular. Hoje, como até a gente falar assim, como o celular é um aparelho, né? É um computador para todos os efeitos, hoje também muitas pessoas já compram um celular, né, quem entende um pouquinho mais da tecnologia já compra o celular pela configuração. Você vai comprar ele por esses detalhes aqui. Você vai ver qual o processador. Ah, tá. Então, qual o processador bom para celular, por exemplo? Exemplo, seria um processador Snapdragon. Aí você já vai. Então, os celulares também estão vindo hoje com 6, 4, 6, 8 GB de memória RAM. Aquele quando você tem aqui a HD, né? Lá tem aqui a memória de armazenamento. Então, geralmente, o celular ele vem com 128, né, 64, 128, 256 gigabytes. Aqui já tem 1 tera. O computador é maior também, né? Então, você vê um equipamento pequeno, você vê aqui 128 GB para um celular é muita coisa. Você tem um dispositivo que armazena tanta informação num dispositivo tão pequeno. As configurações e os termos de configuração são muito parecidos. Ele tem um sistema operacional também, só que não é o Windows 10, ele é o sistema operacional Android, que é desenvolvido, né, inicialmente pela Google. Beleza? Ok, pessoal? Então, o que eu gostaria então de falar então para vocês inicialmente, né? Então era apresentar isso, ok? Essas partes fundamentais do computador, né? Essa parte de entrada, saída, as partes principais, hardware, software. Em nossa próxima aula, na continuação aqui, a gente vai falar um pouco sobre a evolução dos computadores, né? Como eles evoluíram até chegar no estágio atual. E vamos ver um pouquinho mais também sobre a parte de software. Então, como falei, essa disciplina ela vai sempre caminhar junta, né? A parte do Moodle, a gente vai trabalhar também sempre em paralelo à parte da informática básica, que também faz parte do conteúdo, né? Uma parte, seria a segunda parte dessa disciplina. E como é importante que vocês trabalhem com o Moodle, a gente vai trabalhar elas sempre em paralelo, tópico 1, tópico 2, né? Até no decorrer da disciplina.